Nós vamos ler um texto no qual vamos nos basear para a mensagem desta manhã. Eu creio que todos conhecem. O que vamos falar não é novo, mas eu creio que é uma necessidade que temos de pôr em prática. Nós temos pautado as mensagens da manhã para a vida cristã prática. E hoje nós vamos falar sobre o ato de julgar os outros. É um hábito que todos, sem exceção, têm. E o que nós precisamos é entender que não devemos ter. E não devemos permitir que esse hábito perdure, que erremos nesta área, pedindo a Deus que nos ajude a não incorrer neste erro, neste pecado. O texto é Mateus 7, de 1 a 5, e o texto diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós temos aqui um mandamento bem definido de Jesus. Não julguem, é o que ele começa a dizer-nos nesse texto que nós acabamos de ler. Antes de examinarmos este mandamento, vamos ver sobre o ato de julgar, o que as Escrituras dizem sobre julgamento. Deus conferiu ao homem, ao ser humano, a capacidade de julgar. Isso é o que fazem os juízes. Eu creio que é uma responsabilidade muito grande aqueles que são juízes. Aqueles que têm a incumbência de julgar uma situação e proferirem uma sentença com relação àquele assunto. Moisés julgava o povo e fazia isso sozinho. Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. É esse o número que a Bíblia fala dos que saíram do Egito, quando Deus de lá os tirou. E nós podemos multiplicar isso no mínimo por 4, seriam 2.400.000 pessoas. Destas não sabemos quantos tinham problemas. Os irmãos podem imaginar uma única pessoa para julgar tanta gente. Um dia Jetro foi levar a esposa de Moisés, que estava em Midian, quando ele foi ao Egito para tirar o povo de lá, levou a sua esposa, e lá ele viu o que estava acontecendo. Viu que Moisés estava julgando o povo diariamente, uma fila interminável de pessoas. Então, essa responsabilidade de Moisés foi compartilhada também com outros. Êxodo 18, 21 e 22 diz: procure entre o povo, foi a recomendação de Jetro, homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo.
chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Agora veja o verso 22. Para que julguem o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles os ajudarão a levar essa carga. E assim foi feito. E este é um princípio da igreja em células que nós encontramos também no Novo Testamento. Porque é impossível para um pastor, mesmo de uma igreja pequena, como é o nosso caso, atender e estar atento a tudo que está acontecendo. É por isso que o líder de célula é, na devida proporção, quando ele exerce essa função, ele é o pastor daquelas poucas ovelhas que estão sob sua responsabilidade. E ele deve buscar resolver, à luz da palavra de Deus, as questões mínimas e básicas, e as coisas graves deveriam ser trazidas ao pastor da igreja. Mas o dever de um juiz é julgar com justiça. Levítico 19:15 diz assim: não seja injusto no julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Isso é o que ensinam as Escrituras. Os governantes tinham a responsabilidade de julgar o povo. Samuel, isso no período dos juízes, Samuel foi profeta e foi um dos juízes de Israel. Isso significava que ele julgava, ele liderava o povo e tinha a função de julgar. O texto diz, 1 Samuel 7:6, o final do versículo diz: e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Os reis tinham a responsabilidade de julgar o povo. Davi, segundo Samuel 8:15, diz assim: Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Outro rei que ficou famoso pela sua sabedoria ao julgar as causas do povo foi Salomão. E em 1 livro de Reis 3:9, na edição revista e atualizada, o texto diz assim, ele pediu a Deus sabedoria para julgar o povo. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Na igreja deve haver quem julgue com sabedoria. 1 Coríntios 6:5, a segunda parte do verso. O apóstolo Paulo está perguntando: será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 10:15. Ele se dirige à mesma igreja e ele diz assim: falo como há pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Esse julgamento é legítimo. Você não está julgando a pessoa, você está julgando o que ela diz. 1 Coríntios 14:29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Não é para julgar o profeta, é para julgar a palavra que o profeta falou. É de Deus ou não é? 1 Tessalonicenses 5:21 e 22. Nós temos a recomendação: examinem, e o sentido de examinar aqui é de julgar. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Algumas versões dizem: julguem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Então nós temos que examinar o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que não é.
nós também temos que julgar para decidir entre o certo e o errado no nosso dia a dia e na igreja. Pedro e João foram presos e depois recomendaram a eles que não falassem mais em nome do Senhor Jesus. Eles foram levados ao Sinédrio e quando saíram, diz assim Atos 4:19, mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem, se é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, porque Deus havia dado a eles a missão de pregar a palavra. E eles estavam proibindo eles de pregar a palavra. Eles disseram, não vamos poder obedecer vocês, porque tem uma ordem superior a quem nós devemos obedecer. Julguem vocês mesmos isso. Então, julgar é proferir uma sentença. Podemos fazê-lo legitimamente depois de analisar fatos, dados concretos e conclusivos. Jesus não se posicionou contra esses julgamentos. Mas se eu ouso proferir uma sentença com base no que eu acho, no que eu ouvi dizer, ou com base em suposições, e eu sentencio alguém, condenando alguém, isso é o que Jesus condenou ao deixar-nos este mandamento: não julguem. Tiago traz mais luz sobre o assunto. Ele diz que, primeiro, falar mal do irmão é o mesmo que julgar o irmão. Ele diz assim, Tiago 4:11a. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão. Então, Tiago está dizendo que quando falamos mal de alguém, nós estamos julgando essa pessoa. Romanos capítulo 14, verso 4, o apóstolo Paulo pergunta assim: quem é você para julgar o servo alheio? O julgamento aqui é condenar alguém porque ele tem uma atitude diferente da que eu gostaria que ele tivesse. Mas não necessariamente por ser pecado, mas porque eu penso de maneira diferente dele. Então eu começo a criticar, porque ele não faz como eu faço, porque ele não crê em determinadas coisas que eu creio. Eu não estou falando de coisas contrárias à palavra de Deus. Aqui estava em pauta a questão de o que pode comer, o que não. Os gentios comiam de tudo, os judeus eram mais criteriosos com relação à alimentação e não comiam determinados alimentos. Então Paulo está dizendo, não julgue o outro, porque ele come. Se você não come, tudo bem. Não julgue o outro, não diga que ele é mais ou menos crente por causa disso. Segundo lugar, falar mal do irmão é falar mal da lei, é julgar a lei. Aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei, julga a lei. Quando o irmão julga o outro, normalmente o faz com maldade. Ou, então, por vingança, ou por ciúme, ou para justificar as suas próprias ações. Levítico 19, 17, 18, diz assim, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. O texto está dizendo que quando você observar
quando você observar que alguém está fazendo algo errado, você deve ir a essa pessoa e dizer: olha, irmão, eu estou vendo você fazer isso. Não é eu ouvi dizer, é eu estou vendo você fazer isso. E à luz da palavra de Deus, isso parece que não está certo, não. Podemos sentar para conversar juntos? Não é para colocar o dedo, não. É para dizer: olha, eu gostaria de ajudar você, se eu puder, mas eu me senti na responsabilidade de ajudar você. Por isso que o texto diz: quando alguém... Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. Se ele é passivo de repreensão, repreenda-o. E não incorra em pecado por causa dele, ou seja, não acoberte o pecado dele, ou não seja conivente com o pecado dele através da sua omissão. Mas vai e fale com ele. Não fala mal dele para o outro, mas vai diretamente e fala com ele. E o texto diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Como é que você gostaria que alguém falasse por trás de você, ou que viesse até você e dissesse: olha, o que você está fazendo não está certo à luz da palavra. Eu amo você e não gostaria de ver você continuando a fazer isso. Vamos conversar, vamos examinar o que a palavra de Deus diz. Em terceiro lugar, ainda nos referindo a Tiago, ele diz que quem julga a lei deixa de ser observador da lei e se coloca no lugar de juiz. Agora, se alguém se coloca numa posição superior à lei, ele está se comportando como Deus, porque foi Deus que deu a lei. Então, ele diz, Tiago 4, 11c, e no verso 12, diz assim: ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você que julga o seu próximo? Não é isso mesmo que o apóstolo Paulo perguntou também em Romanos 14, 4a? Quem é você para julgar o servo alheio? Por estas razões, eu não devo julgar o meu irmão, falando mal dele, falando dele o que não foi comprovado por fatos, mas eu ouvi de terceiros. Jesus ensinou que o que nós devemos fazer quando o irmão pecar contra nós. Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Você conseguiu restaurar o seu irmão, que estava vivendo no pecado, que estava agindo de maneira incorreta. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Se o que você está fazendo tem base nas Escrituras, então leve com você mais uma ou duas pessoas. Eu já tenho dito aqui outras vezes, não leve fofoqueiros, mas leve pessoas sérias, que realmente vão levar isso a sério, e vão fazer isso com devido critério que o caso requer. Então, as 2 ou 3 pessoas vão dizer: olha, fulano, nós entendemos que você deve proceder dessa maneira e não desta outra. E gostaríamos que você nos ouvisse e atendesse, e estamos dispostos a ouvir você. Mas se ele se mantiver relutante
e obstinado na prática do pecado e não tiver intenção de mudar, então isso deve ser comunicado à igreja. E se eles recusarem a ouvir essas pessoas, exponham o assunto à igreja. Aí é o caso de levar para a igreja decidir. E se eles recusarem a ouvir também a igreja, considera-o como gentio ou publicano, ou seja, como alguém que não é cristão. Seria o nosso caso. O nosso caso como igreja, né? Mas Jesus disse: não julguem para que vocês não sejam julgados. Por que eu não deveria julgar? Para não ser julgado. Porque quando eu julgo o outro, eu estou revelando que tenho culpa na minha consciência. Vocês imaginem uma balança. Eu estou falando daquelas balanças antigas que tinham 2 pratos. Então você colocava aqui um peso, se você ia comprar algo de meio quilo ou 1 quilo, você pegava um peso de meio quilo ou um peso de 1 quilo e punha desse lado da balança. E punha o que você queria comprar até a balança equilibrar. Tinha no meio um fiel da balança, e aí onde chegasse ali era aquele peso. Mas quando nós temos culpa, a nossa tendência para equilibrar a balança da culpa é culpando os outros. Bom, eu faço isso, mas também, olha o que fulano está fazendo. Então, ele tenta normalmente justificar o seu comportamento através do comportamento do outro. Eu estou fazendo, mas todo mundo está fazendo. Ou fulano está fazendo. E a gente, então, julga essa pessoa e condena essa pessoa. É por isso que o nosso julgamento é reflexo de nossas culpas ou de nossa história de vida. Romanos 2,1 diz assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. É o que eu acabei de dizer. Não há como você julgar uma pessoa sem condenar-se a si mesmo. O nosso julgamento é feito com base naquilo que estamos fazendo ou naquilo que já fizemos e ainda não foi resolvido aqui dentro do nosso coração. Então eu tenho culpa. Então a minha tendência é falar mal das pessoas, a minha tendência é acusar as pessoas, e o tempo todo eu estou falando mal das pessoas. Eu sempre encontro defeito nas outras pessoas. Isso revela que eu não tenho resolvido os meus problemas pessoais. Eu me sinto sempre culpado e por isso eu estou sempre encontrando erro nas pessoas. Ao julgarmos os outros, estamos nos condenando ainda, porque o texto continua dizendo: pois naquilo, Romanos 2, 1b e 2, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E nós não ficamos livres da condenação que sentimos, da culpa que sentimos, por julgarmos os erros dos outros. O versículo 3 diz assim: e você, Romanos 2, 3, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Será que você vai ser absolvido porque você acha o mesmo erro que você pratica no outro?
É por isso que Jesus nos advertiu. Mateus 7:2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O mesmo critério que eu uso para julgar o outro será usado para o meu julgamento. Nossa tendência é sermos rígidos e inflexíveis com os outros. Isso é resultado da nossa culpa não resolvida. E bondosos e misericordiosos conosco. Mas Jesus nos ensina o contrário. Jesus ensinou Mateus 5:7. Sejam bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Olha, uma das coisas que alguém que é perdoado e se sente perdoado é a capacidade de entender a culpa do outro. É a capacidade de entender a fraqueza do outro, não para que apoie o erro do outro, mas ele tem compaixão, ele usa de misericórdia, porque ele sabe que ele foi objeto de misericórdia. Ele sabe que ele não é melhor do que quem quer que seja. Todos nós incorremos em muitas falhas ao longo da nossa vida. Eu mesmo, se eu fosse reescrever, se pudesse fazer isso, a minha história, eu a reescreveria de outra forma. Eu evitaria tantos erros, tantos pecados que eu cometi ao longo da minha vida, que eu jamais gostaria de ter cometido. Mas eu não posso voltar atrás, não posso começar tudo de novo. Mas eu posso entender aqueles que ainda não foram libertos, aqueles que ainda se acham presos em situações nas quais muitas vezes vivemos anteriormente. Nós podemos não concordar com o que as pessoas estão fazendo, mas não podemos julgá-las. Eu posso condenar o erro, mas não posso condenar a pessoa. Porque Deus não faz assim com ninguém. A menos que a pessoa se mantenha obstinada e não queira deixar o pecado. Aí ele vai ser julgado porque ele fez a opção dele. Mas em Mateus 6:12, 14 e 15, Jesus nos ensinou a orar dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E depois no verso 14 ele diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará as ofensas. Também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, o critério que eu uso será usado contra mim. Se eu me recuso a ter um coração misericordioso, e na realidade, nós só podemos ser misericordiosos se conhecemos a misericórdia de Deus. Você só pode perdoar se você já foi perdoado. Você não pode amar se você não foi amado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós porque a gente era bonzinho. Ele não nos amou porque éramos melhores do que ninguém. Ele nos amou quando a gente estava na lama, lá no fundo mesmo.
E quando a gente conhece esse amor, você consegue amar as pessoas. Quando você é perdoado nessa intensidade, você pode perdoar. Quando você foi objeto da misericórdia de Deus e é continuamente objeto da misericórdia de Deus, como somos cada dia. A Bíblia diz: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então, quando somos objetos e entendemos que somos objetos da misericórdia de Deus, nós também somos misericordiosos com os outros. Tiago 2,3 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Lucas 6, 36 a 38, diz assim: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Uma referência ao Pai, Deus o Pai. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. O que eu e você faço com alguém é o que vai ser feito comigo. Isso é a lei da semeadura. Gálatas 6, 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Bondade atrai bondade. Censura atrai censura. Generosidade atrai generosidade. Mesquinhez atrai mesquinhez. Malícia atrai a malícia. Misericórdia atrai misericórdia. O julgamento do outro atrai o julgamento de Deus na mesma medida. É por isso que Jesus nos advertiu: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Por isso também Jesus perguntou: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próximo, no seu próprio? Aqui Jesus mostra o cúmulo da hipocrisia que há em nós quando nós julgamos o outro. Por que julgamos o outro? É porque tem uma trave desse tamanho no nosso olho. Claro que isso aí é uma hipérbole, é um exagero, mas é um método que Jesus usou para fazer. Olha, você vê uma faltazinha pequena no olho do seu irmão, mas você não vê que tem uma trave enorme no seu olho. Uma trave seria aquela madeira que é usada para os telhados, e algumas casas eram e ainda são construídas hoje com essa trave, com essa madeira. Na minha terra chama isso de caibro, eu não sei se tem outro nome aqui, mas é qualquer viga de madeira. Ela tem vários formatos não, o formato normalmente é sempre ou é quadrado, ou é retangular. Elas têm várias medidas de acordo com a necessidade, mas é sempre algo bem grande, bem largo,
largo comparado com um cisco no olho, né? Por isso Jesus perguntou então: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ao condenar nos outros o que tolero em mim mesmo, eu estou condenando a mim mesmo. O cisco sugere uma poeira, um grão minúsculo de pó, do pó da terra. A viga era uma madeira usada na edificação de casas e de telhados. Isso significa que nós não podemos ajudar o irmão que tem um cisco no olho se eu tenho uma coisa muito mais grave no meu. Então Jesus recomendou: tira primeiro a sua trave, resolve o seu problema, depois você será apto para ajudar o outro. Você vai ser misericordioso, vai ser bondoso com ele, porque Deus vai ser bondoso com você. Se você confessar o seu pecado, deixar a prática iníqua e mudar de vida, você vai ser aceito por Deus, não porque você é perfeito, mas porque você reconheceu o seu erro e confessou. Por isso Jesus continuou dizendo: como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio? Foi por isso que Jesus classificou esse procedimento como hipocrisia. Ele disse: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você vai ver com outros olhos a falta do irmão, para ajudá-lo e não para afundá-lo, não para justificar a sua falta. O hipócrita não reconhece o seu próprio pecado. Ele não reconhece que o pecado dele é maior do que o pequeno do outro. Finge justiça e interesse espiritual, querendo que os outros endireitem as suas vidas, mas ele não endireitou a dele. Conclusão. As palavras de Jesus em Mateus 6, 22 e 23, que vamos ler agora e vai ser projetado aí, Jesus disse o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o que significa olhos bons? É você ver o outro com bondade. Todo o seu corpo será cheio de luz, porque para você ver o outro com bondade, você precisa estar cheio da bondade de Deus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, se você vê tudo por um prisma turvo, se você vê o mal em tudo, em todas as coisas, ele diz: todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, o que a gente precisa saber é o que está prevalecendo em nós. Na realidade, é o Espírito de Deus ou é o maligno. Porque se eu penso mal do outro, isso mostra que existe mal em mim. Se a luz de Deus está em mim, qual é o fruto da luz? Bondade. Aliás, é o fruto do Espírito, que é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala no fruto da luz, que não é muito diferente desse, não. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então, se eu vejo as coisas só pelo lado negativo, significa que o que está prevalecendo não é Deus em mim. Existe alguma coisa em mim que precisa ser consertada. Talvez a minha história, alguém que eu fui maltratado, fui rejeitado, fui vítima de N, quem sabe até abuso sexual, alguma coisa. Então, a minha mente está julgando o outro com base na... A vida para mim é terrível, é ruim, é má, e tudo que eu vejo é com maldade. Eu não consigo ver o lado bom, com bondade as pessoas, mas eu vejo com base na minha história de vida. Então nós temos que ter muito cuidado para não atribuir a outrem aquilo que não tem nada a ver com essa pessoa, ou que pode até haver, mas não com olhos de maldade, não com olhos de condenação, não com olhos de quem julga e condena. O mundo precisa de pessoas que amem, que perdoem, que ajudem, que levantem, não que derrubem, não que acabe e destrua as pessoas. Nós não podemos esquecer de que o diabo trabalha o tempo todo, colocando pensamentos também malignos em nossa mente. Olha, o primeiro casal foi tentado e pecou. Jesus foi tentado e venceu, mas Jesus foi tentado. O diabo tentou Jesus, nós temos um registro de três momentos numa mesma ocasião em que Jesus foi tentado. Mas a Bíblia nos faz saber que Jesus foi tentado o tempo todo. E eu posso ler para você, espero que eu ache aqui, Hebreus capítulo 4. Eu vou chegar lá com a graça dele. Hebreus capítulo 4, acho que é os últimos versos. Tendo, pois, Jesus, versículo 14, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. Não existe uma coisa em que você é tentado que Jesus não foi tentado. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Tentação não é pecado, agora ceder à tentação é o pecado. Então ele diz, portanto, aproximemo-nos do trono da graça de Deus com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele pode compreender-nos, ele pode nos ajudar. Então não podemos nos esquecer que o diabo tenta a mim e a você o tempo todo. Ele tem permissão para julgar pensamentos na sua mente. Daí a importância de você conhecer esse livro e dizer, para trás de mim, Satanás. Quando ele trouxer pensamentos maus, existe uma orientação bíblica quanto ao meio de detectarmos o que vem de Deus e o que vem do maligno, ou ainda da minha própria história de vida. Veja Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há,
e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, o critério para ver se o que você está pensando, se o seu pensamento vem de Deus ou não, primeiro, é justo. Bom, primeiro, é verdadeiro, é respeitável, ou seja, é uma coisa boa, é justo, é puro, é amável, tem amor nisso, tem uma boa fama, é uma coisa digna de elogio, tem alguma virtude, é digno de louvor. Então, isso deve ocupar a nossa mente. Senão, nós temos que repreender e pedir que Deus nos dê pensamento segundo a palavra dele. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por tudo isso que vimos, devemos considerar atentamente o ensino de Jesus sobre os julgamentos. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Então vamos tratar das nossas mazelas e vamos resolver os nossos problemas com Deus. Vamos confessar as nossas fraquezas, as nossas limitações, porque todos nós temos muitas fraquezas e limitações. E essas fraquezas e limitações devem nos levar a buscar a Deus, buscar socorro no tempo oportuno, sabendo que Deus vai usar de misericórdia com quem se aproxima dele, reconhece a sua carência, a sua necessidade. Deus vai se mostrar compassivo para com essa pessoa. Mas se você se sente superior a um outro, Deus não vai justificar você. Vocês lembram do publicano, aliás, do fariseu, da oração do fariseu e do publicano? O fariseu orava, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, porque a oração dele não passava do teto. Porque eu não sou como os demais, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo. Agora o outro lá, pecador, reconhecer, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse, olha, Deus ouviu a oração dele e ele foi justificado. Ou seja, foi perdoado. Agora o outro, Deus nem tchum para ele. Então vamos nos humilhar diante de Deus. Nós estamos prestes a terminar os 40 dias de jejum e oração. E eu espero que esse tempo não seja só formalidade, mas que seja um tempo de quebrantamento, de mudança, de atitude, de mente, de procedimento. Porque senão nós estaremos sendo apenas religiosos, e religiosos de fachada, crentes de fachada e não realmente crentes em Jesus.